Olá amigos, vocês estão bem? Meu nome é Álvaro Vinícius e este é o canal Investindo aos 30. E nesse vídeo eu quero falar sobre qual o momento certo que o holder deve vender uma ação. Lembrando que eu não estou falando de trader, eu estou falando do holder, aquele que montou a sua carteira previdenciária, sua carteira de longo prazo, e ele está incomodado com alguma ação, ele quer saber como que ele analisa para ele poder vender aquela ação, né? Então é uma dúvida que eu tinha bastante quando eu comecei. E eu pesquisei bastante, busquei opiniões e resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês como que eu faço hoje, tá? Então não é uma fórmula matemática, não é uma fórmula mágica, é meu método e que não necessariamente ele se adequa a você, tá? Então eu entendo que há dois momentos, eu entendo que há dois tipos de carteira e a forma que você deve agir diferente para esses dois tipos. Então, primeiro, eu acho que tem aquela pessoa, o holder, que ele tem aquela carteira concentrada, né? Então ele tem ali 5, 6, acho que de 7 para baixo, o número de ativos que ele tem, o número de ações que ele possui, eu já considero uma carteira concentrada. E aí, para essa pessoa, eu entendo que deve haver uma forma diferente de analisar quando que ele deve vender determinada ação. Então a primeira coisa é conhecer o seu perfil. Você tem um perfil moderado, você tem um perfil mais arriscado. Se o seu perfil for mais arriscado, então talvez você não tenha tanta necessidade de vender uma ação, porque você está mais. Você aceita mais a perda de curto prazo, de médio prazo, e você vai ter paciência de talvez esperar uma recuperação da empresa. Se não, se o seu perfil for moderador, você é necessário fazer uma análise aí mais detalhada, porque possivelmente você vai ficar bastante incomodado quando você começar a perceber que a empresa está perdendo fundamentos, está perdendo cotação ali, tá? Então nesse caso de uma carteira concentrada, eu entendo que a melhor forma é sair de uma vez. Só que para sair de uma vez, o ideal é você acertar o timing. E esse de acertar o timing, eu acho que é a parte mais difícil. O que é o timing? É você sair antes do mercado começar a precificar muito abaixo do valor essa empresa. Então a empresa está com uma cotação lá de 30 e em menos de 6 meses aí a cotação de 30 já caiu lá na casa dos 10, dos 9, um exemplo, né? Então o ideal era você sair bem antes disso. Mas como que você vai acertar esse time? Aí tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a pessoa ela faz aquela comparação, né, de cotação versus fundamentos. Então ela começa a ver a cotação, a volatilidade normal de mercado cair um pouco daquele ativo, e ela entra em desespero e ela quer vender. E de repente você vendeu uma boa empresa aí que no longo prazo ia trazer um benefício muito grande na sua carteira. Então é preciso olhar fundamentos, olhar os indicadores para você acertar, tentar acertar o time. Mesmo assim, dificilmente você vai conseguir sair de uma vez. Por isso que eu acho que quando você está começando agora no mundo dos investimentos, você decidiu ser um buy holder, você decidiu utilizar a metodologia buy hold para poder comprar ações aí no longo prazo. Eu acho que o ideal é você não ter uma carteira concentrada, porque se você tem poucos ativos, o seu capital ele vai estar alocado ali em poucos ativos, e um que tiver uma queda, uma empresa que perder realmente, de fato, ela perder fundamentos porque ela está perdendo o mercado, porque o produto dela já não é mais perene, o seu patrimônio ele vai ser bastante atingido, tá? Então acho que principalmente para quem está começando, não tem muito conhecimento, a diversificação é muito importante, tá? Diversificar entre setores, dar o mesmo peso para todos os ativos da sua carteira. Então, se todos os ativos tiverem 3%, por exemplo, quando tiver uma perda muito grande em uma determinada empresa, você só vai perder 3%. Então, acho que isso é importante. Mas, voltando para se você tiver uma carteira concentrada, o ideal é você sair de uma vez, desde que você acerte o time. Porém, é preciso que você não olhe apenas a cotação, que você olhe os fundamentos daquela empresa. É preciso você conhecer o seu perfil, e quando você tem uma carteira muito concentrada, é importante que você conheça de fato todo o mercado que aqueles ativos atuam. Então, se você tem empresas de commodities, você tem que entender aquele produto que essa empresa depende dela, é um produto perene. Eu conheço muito dessa empresa, eu sei da volatilidade, eu aceito essa volatilidade na minha carteira, eu sou um conhecedor nato deste tipo de mercado. Ok, possivelmente você vai saber a hora de sair, você vai acertar o timing
na hora de sair dessa ação, tá? A outra forma que eu entendo, e eu acho até a mais segura, é quando você tem uma carteira diversificada, tá? Então, quando você tem uma carteira diversificada, você pode optar em colocar em quarentena, ou seja, você está incomodado com aquele balanço que a empresa apresentou, com aquele trimestre, você vai colocar em quarentena e não vai fazer mais aportes nela, você vai fazer aportes nos outros ativos da sua carteira que estão apresentando melhores resultados, tá? Então tem que tomar cuidado com a quarentena, porque a quarentena é quarentena mesmo, é você deixar de fazer aportes e acompanhar o próximo trimestre e mantendo essa baixa, aí você percebendo que a empresa está perdendo fundamentos, que a empresa está perdendo indicadores, que a empresa está perdendo mercado, aí você começa a sair aos poucos, tá? Por que sair aos poucos? Porque aí tem uma questão de imposto de renda, tem uma questão que essa empresa ela pode voltar a ser uma empresa produtiva, pode voltar a ser uma empresa lucrativa, e aí você não tirou todo o seu capital de uma boa empresa. Então essa é a vantagem de você sair aos poucos, colocar em quarentena, sair aos poucos. Ou de repente, como a sua carteira está muito diversificada, você tem 2, 3% em cada ativo, você tem lá 15, 20 ativos, você pode optar em nunca vender. Pode acontecer. Eu conheço holders que não vendem ação, independente do que aconteça, tá? Não é o meu caso. Eu já vendi ativos porque eu fiz uma análise e notei que a empresa estava perdendo mercado. Então eu fui e vendi porque, na minha concepção, não seria mais uma empresa de longo prazo. Não seria mais um setor perene, o setor que essa empresa atua. E eu durmo tranquilamente com isso. Não sei se acertei o time ou não, pouco me importo com isso. A questão é que eu vendi aquela empresa e aloquei em empresas onde eu achava que fazia mais sentido para mim naquele momento. É lógico que é importante, eu já falei disso nos vídeos, de girar patrimônio. Então assim, tem que tomar cuidado para vender empresa no fundo e para poder comprar oportunidade de mercado, tá? Acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque é isso que as pessoas querem te vender, é isso que querem que você faça, que você gire patrimônio, porque sempre que você gira patrimônio fica um dinheiro ali alocado com taxas, com emolumentos, com um monte de coisa, tá? Então existe essa possibilidade sim do holder ele não vender a ação, independente do que aconteça, ele dorme tranquilamente com isso. Então se você aceita esse fato, você pode seguir essa estratégia aí também. E aí, eu acho bastante interessante, eu quis trazer isso aqui para vocês, porque a análise fundamentalista, eu entendo que ela é muito mais do que simplesmente ver indicadores. É preciso saber medir o mercado onde a empresa atua, o risco de obsolência, se não há saturação no mercado, se os custos sociais não são elevados, aqui entra a questão da margem operacional, se há problemas de governança, se existe a ameaça de produtos substitutos, se há barreiras a novos entrantes, se a empresa está numa fase de crescimento, estabilidade ou decadência, e se existe sustentabilidade, né, que é um tema importantíssimo hoje. Então, assim, é muito mais do que apenas indicadores na análise fundamentalista. Há empresas em que os indicadores, se você for lá no site do Eduardo Cavalcante ou em outros sites, você vai ver que a empresa ela tem lucro, tudo maravilhoso, e de repente a empresa perde fundamentos. Ela não perdeu indicadores, ela perdeu fundamentos, ou seja, ela perdeu o mercado, só que isso só vai se refletir mais para frente, não vai se refletir naquele momento, naqueles indicadores, porque aqueles indicadores eles são uma foto do balanço, uma foto da DRE da empresa. Mas depois que passa isso, tem toda uma questão aí de mercado todo e você vai ver a cotação despencar, tá? Então essa questão aqui de análise fundamentalista é muito mais do que indicadores. Eu recomendo um livro chamado Antifrágil, do Taleb. Eu pretendo fazer um vídeo falando só desse livro. Esse livro é muito interessante, que ele conta, né, ele explica o que ele entende como empresas antifrágeis, que são empresas que mesmo no caos elas se beneficiam, ou seja, mesmo que haja uma guerra, essas empresas elas continuam sendo beneficiadas, porque ela envolve um monte de coisa, governança, envolve perenidade. Então assim, por isso que não é só sair comprando ações que youtubers indicam, que casas de análise indicam, que algum analista indica aí via Instagram, via youtuber. É preciso que você entenda para que você fique tranquilo com todas as suas decisões, independente de se você vai manter o ativo na sua carteira ou se você vai vender esse ativo. É importante que você esteja tranquilo com isso. E se você tiver conhecimento do que você está fazendo, se você enxergar além dos indicadores, se você enxergar todo o contexto de mercado daquele ativo, com certeza a sua decisão vai ser correta, tanto de vender como de manter.
Apenas para exemplificar aqui, eu trouxe o gráfico de todos os tempos aqui da Petrobras. Então você imagina, né? Aqui teve uma queda em 2009 absurda, 14. Então a empresa saiu lá de 33 para 14. E aí você pensa, chegou no fundo, eu vou vender, né? Eu não vou aguentar, eu não suporto mais. E foi passando. Foi vindo, caiu. Aqui caiu depois para 5. Em 2016 caiu para 4,44 e hoje já está em 27,06. Então você vê, né, que é uma empresa comoditizada, empresa que tem governo no meio, que teve casos de corrupção, um monte de coisa, e tá lá, ela teve uma volatilidade absurda, tanto na queda quanto na alta. Então, é uma empresa que você precisa conhecer muito o setor para você não chegar aqui no fundo do poço, achar que é o fundo e vender. Então você comprou aqui a 33 em 2008 e 2009 a 13 você vendeu achando que era o fundo. Não é inteligente fazer isso. Então, é uma empresa, principalmente quando você entra nesse setor de empresas cíclicas, commodities, empresas que dependem de uma demanda aí, em que você conheça a fundo esse mercado. Você não precisa ser um especialista, mas você precisa aprender a ler balanços, porque os balanços dessa empresa são diferentes. Elas dependem muito de uma questão aí mercadológica, tá? Então nesse vídeo é isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido o conceito do que eu quis passar aqui. Ser holder não é nunca vender uma ação, mas eu entendo que ser holder é saber vender a ação no momento certo. Independente se ela está na alta ou se ela está na baixa, o importante é que você fique com a consciência tranquila de que você tomou a melhor decisão, porque você estudou essa decisão, você estudou aquele ativo, você estudou aquele mercado e você vai dormir tranquilo sabendo que independente do que você tenha feito, mantido ou vendido a ação, a sua cabeça está tranquila, tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo, fico por aqui, um forte abraço e até breve.